Está comigo aqui agora o Carlos Pingarilho, que é diretor de tecnologia da Promon Logicalis. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Guido. Tudo ótimo. Eu vou te chamar de Pingarilho, que é como você é conhecido no mercado, né? Nós vamos bater um papo aqui sobre telepresença, como que essa tecnologia funciona, quais os benefícios dela e como que o mercado está recebendo hoje a telepresença. Dá um panorama para mim, Pingarilho, o que é a telepresença e o que ela se diferencia das outras tecnologias. Ok, telepresença, primeiramente ela se posiciona dentro de um ambiente para atender demandas de executivos. Eu acho que é o primeiro posicionamento. O primeiro pela necessidade de um nível de envolvimento, um nível de interação das conversas, das reuniões de executivos, em que a distância sempre forçou com que os executivos viajassem muito ao redor do mundo, dentro do país, para poder desenvolver reuniões de qualidade com seus times ou com parceiros de negócio. Então a telepresença, ela fez para construir o conceito da telepresença, se fez um estudo de todas as características dessas interações dos executivos com esses outros interlocutores. E se criou um ambiente de imersão em que as pessoas que estão conversando, que estão se reunindo, elas se sentem como se estivessem no mesmo ambiente, apesar de ter milhares de quilômetros e um monte de tecnologia entre as duas pessoas. Então essa tecnologia serve para suportar e fazer com que essas pessoas se sintam imersas no mesmo ambiente. E isso ajuda a inibir determinados comportamentos que ambientes não imersivos propiciam, que são comportamentos de você abrir um notebook e começar a entrar no MSN enquanto rola a reunião lá adiante. Então aqui a pessoa se sente constrangida de estar desenvolvendo outra atividade durante a reunião, porque ela se sente dentro do ambiente como se estivesse na mesma sala que as outras pessoas. Agora, o que é necessário para ter uma tecnologia dessa disponível e para ser usada a qualquer momento? Eu quero saber, por exemplo, qual tipo de tela, quanto de banda necessita, qual a ambientação que tem que ter. Você falou de ambientação, deve exigir alguma coisa especial, né? Ok, então vamos começar pela infraestrutura da sala. As salas que estão dentro de um mesmo grupo de salas de telepresença, elas têm que ter toda uma preparação idêntica, ou seja, cor de sala, cor de mesa, cor de cadeira. Então tudo isso passa a percepção de ser um mesmo ambiente. Em segundo lugar, existem todas as características de iluminação e eco, que são todas bem trabalhadas e bem estudadas para garantir que não haja reflexo, que não haja que o som ele seja bem propagado dentro do ambiente, que se tenha aquela percepção de som em 3 dimensões, ou seja, a voz da pessoa que está em determinado canto da sala vem daquela direção. Então tudo isso é preparado do ponto de vista de infraestrutura. Existe uma parte de infraestrutura de telecomunicações, ou seja, cada tela dessa, ela tem uma necessidade de 5 megabits por segundo de comunicação. Então, se tem uma sala de 3 telas, você está falando aí de 15 megabits por segundo de comunicação. E sempre falando de comunicação em nuvem para permitir a conexão de qualquer sala que esteja na rede com qualquer outra sala que esteja dentro dessa rede. Então, por exemplo, aqui dentro do grupo Logicalis, a gente tem essa sala, Promon Logicalis Brasil, a gente tem sala na Logicalis Argentina, Logicalis UK e Logicalis Estados Unidos. Como a gente tem essa conexão em nuvem, a gente pode conectar qualquer sala entre si sem necessitar de uma conexão direta com um ponto central ou o que quer que seja. Uma outra característica extremamente importante é a conexão com o sistema de agendamento, que é uma espécie de Outlook ou coisas do gênero. Então você agenda uma sala, você convida uma sala para participar de uma reunião, ou convida um par de salas, uma meia dúzia de salas. Então todas essas salas automaticamente estão alocadas naquele momento para aquela reunião. Então o executivo entra na sala, simplesmente aperta um botão e todas as salas automaticamente entram conectadas nesse sistema, que é uma facilidade muito grande quando a gente está falando de grandes executivos que não querem estar preocupados em aprender como fazer a conexão com mais um, menos outro. Não, ele quer que entre e esteja todo mundo lá naquele ambiente. Deixa eu entender uma coisa, você falou de 5 megabits por tela, né?
Essa banda, ela pode ser sob demanda ou ela é comprada mensalmente e aí você usa de acordo com a sua necessidade? Não, tipicamente isso daí é contratado mensal. Você tem uma conexão a uma nuvem MPLS de 5 megabits por segundo e você usa isso daí dependendo da sua necessidade. Qual o perfil de empresa que utiliza? Quer dizer, existe uma empresa de um tamanho mínimo? Deve existir, né? Qual que é esse tamanho mínimo de empresa? A partir de faturamento, né? A questão não é o tamanho do faturamento, mas o quanto a empresa investe em deslocamento de executivos, em reuniões entre executivos dentro do seu ambiente de empresa. Então, por exemplo, você tem bancos. Bancos, acho que foi onde começou o boom de utilização de telepresença no mundo inteiro, foi dentro do setor financeiro. Por quê? Os executivos passaram a viajar muito e pela integração da matriz, filial e tudo, então isso daí permitiu com que houvesse uma redução muito grande de viagem de executivos. Consultorias que têm faturamento muito menor que banco, mas que têm uma necessidade muito grande de conexão, de relacionamento entre pessoas de vários países. Empresas de tecnologia é mais ou menos natural, como a nossa, que isso daí é parte do nosso portfólio, é parte do nosso dia a dia, a gente vende isso, a gente faz isso toda hora, então isso também viabiliza muito um estreitamento e uma proximidade com outras regiões nossas, com outros países. Um fator assim, extremamente interessante é o nível de adoção aqui no Brasil, que acabou sendo, assim, na nossa percepção, dentro do grupo Logicalis, que a gente está na Europa, a gente está nos Estados Unidos, a gente vê o Brasil com um nível de adoção muito mais intenso, muito mais rápido que essas outras regiões. Pelas próprias características do Brasil, pelas próprias dificuldades que a gente tem de aeroporto, de viajar e tudo, isso daí tem tido um apelo muito grande. Existe caso de cliente que montou um conjunto de salas dentro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito difícil de deslocar, de ir para um lado para o outro. Então, isso daí viabilizou também uma redução de movimentação. É lógico que esse cliente já tinha a sua conectividade disponível, então ele aproveitou essa conectividade para melhorar a produtividade e tirar as pessoas do trânsito. Tá bom, quero agradecer bastante a tua entrevista para mim. Eu sei que você está com a sua agenda apertada. Hoje você reservou um tempo para mim, eu te agradeço. Muito obrigado. Guido, muito obrigado aí pela atenção e aqui estamos sempre disponíveis aí para você. E está também comigo aqui na Promon Logicalis o Luiz Minoru Shibata, que é diretor de consultoria. Tudo bem, Minoru? Tudo jóia, Guido. Obrigado pela oportunidade de novo. Você, como diretor de consultoria, como é que você está vendo o mercado, a demanda e a receptividade? Olha, a receptividade está muito boa e crescente, né? Ela é crescente por alguns fatores positivos e outros que a gente não pode ficar tão feliz, mas que criam uma demanda maior por esse tipo de solução. Como, por exemplo, o trânsito, que é cada vez mais caótico, a questão da segurança, que é muito importante, né? Ou seja, o que a gente está falando, quando a gente faz os cálculos para um cliente que está estudando ainda a solução, a gente olha a ocupação, né? Porque não adianta nada também você ter alguns executivos ou algumas pessoas que viajam muito, mas o payback de uma sala dessa, né, a análise que você faz de retorno do investimento, é quanto tempo a sala vai ficar ocupada também. Talvez um dos principais fatores dessa sala, de utilização dessa sala, é a facilidade como a conexão ela é feita. Você simplesmente agenda, no horário agendado ela vai e já faz a conexão, você não precisa ficar se preocupando em configurações, como é no caso de uma videoconferência, por exemplo. Tá? Então essa facilidade e também o que faz com que a sala seja cada vez mais utilizada, isso é que faz a gente analisar, por exemplo, quantas pessoas vão ocupar a sala, quanto custaria o deslocamento dessas pessoas 3 ou 4 vezes ao dia, se as pessoas se deslocam em curtas distâncias ou distâncias muito longas, tudo isso são elementos para a gente calcular o retorno desse tipo de investimento. E assim, o que o mercado tem demonstrado, e acho que até os nossos cálculos têm demonstrado, a grande viabilidade e o grande benefício que uma sala desse tipo tem trazido.
Então, ok, Minoro, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim. Você também reservou um tempo na sua agenda. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer, Guido. E sempre que precisar, eu vou reservar um tempo para a gente bater um papo.